Porque ele tá pegando os meus R$ 6.000 e transformando em R$ 62.000. Ele tá multiplicando meu dinheiro por 10. Quem aqui já teve um cliente, por exemplo, que apareceu uma mensagem de WhatsApp desse cliente, já começa a dar aquela palpitação no coração, que você fala assim, putz, esse cara vai encher meu saco de novo. Vocês têm que ter a mentalidade que quando você melhora o resultado do seu cliente, você tem argumentação para poder cobrar mais caro. Valeu, valeu. Eu nem preciso, eu nem vou dar palestra aqui depois dessa aula que o Lucas deu pra gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Quem aqui conhece o Tintim, por favor? Oh, que beleza, hein? Eu tô em casa aqui, então. Eu preparei uma conversa aqui pra gente. Eu quero ensinar vocês como atender melhor os seus clientes que fazem campanha de WhatsApp, né? E com isso aumentar o lucro da agência de vocês, tá? Mas antes eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, por favor, quem aqui tem 3 ou mais clientes? Levanta a mão pra mim, por favor. Show de bola. Quem aqui atende cliente, faz campanha de WhatsApp para cliente? Show. Qual nicho que vocês fazem? Alguém aí? Psicólogo, arquiteto, moda, pneu, o que mais? Um nicho maluco. Quem faz aí? Churrasqueira, o que mais? iPhone, painel solar, piscina. Piscina, show de bola, pessoal. Quem aqui tem dificuldade para medir as vendas que acontecem pelo WhatsApp do seu cliente? Levanta a mão, por favor. Bastante gente, né? Quem não levantou a mão, muito provavelmente já é cliente do Tintim, por isso que não levantou a mão. É isso. Rapidinho, né? Eu sou o Moacir Moda, eu sou programador há mais de 20 anos, eu abri o meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás. Eu tô na minha terceira grande empreitada de empreendedorismo, né? Eu trabalho com marketing digital desde 2019, 7 anos, aí já a gente já rodou mais de 1 milhão. Esse slide tá desatualizado, já deve ter ido talvez mais de 2 milhões aí se eu colocar o Tintim na jogada. E eu lidero o Tintim hoje em dia, né? O que é o Tintim? O Tintim é um software que identifica e rastreia vendas por WhatsApp, né? A gente fundou o Tintim há quase 3 anos, né? Estamos aqui, eu, Luiz ali atrás, o Júnior estava no começo também, temos um outro sócio, o Ronaldo. A gente atendeu mais de 6.000 clientes ao longo desses quase 3 anos, né? E eu perguntei bastante para esses clientes qual que é o principal problema de quem faz tráfego para WhatsApp. E eles me respondem, né? Eles me responderam ao longo desses mais de 3 anos. Eu já falei com talvez 100 clientes, eu pessoalmente já falei fazendo chamada de venda no começo. O meu time comercial já falou provavelmente com essas 6.000 pessoas, né? E eles respondiam a mesma coisa que vocês respondiam, né? A maior dificuldade de quem faz campanha de WhatsApp é medir os resultados, né? Como que a gente faz um bom trabalho como gestor de tráfego, né? A gente precisa responder algumas perguntas. Então, quantas conversas viraram vendas, por exemplo? Qual que é o criativo que trouxe mais vendas? Qual que é o público que trouxe mais vendas? Qual que foi o período que mais vendeu? A gente quer sempre tentar entender venda, resultado, né? Inclusive é engraçado que eu, antes de ter o Tintim, eu trabalhava fazendo lançamento, né? Alguém aqui trabalha com infoproduto, fazendo lançamento? Vocês conseguem imaginar fazer um lançamento, sei lá, de 100, 200, 300 mil reais de investimento sem ter métrica, sem saber a qualidade do lead? Não tem como, né? Quando eu conseguia medir, né? A gente tinha algumas formas de medir na época. Quando eu vim para esse mundo de WhatsApp, de negócio local, eu fiquei abismado, porque a única métrica que a Meta entrega é conversas iniciadas. E essa métrica não diz muita coisa, né? Porque como você vai saber a qualidade do lead sabendo conversas iniciadas? Como que você vai saber quem comprou, se o lead de qual campanha está vindo uma venda, né? É uma métrica muito rasa, né? Quando você só tem essa métrica na mão, você tem um problema que você não consegue mostrar o valor do seu trabalho para o seu cliente, porque você não consegue saber quanto que as suas campanhas estão vendendo. Se você não consegue provar o valor do seu trabalho para o seu cliente, ele fica com a confiança abalada no seu trabalho. Conforme o seu cliente perde a confiança no seu trabalho, a relação começa a ficar difícil. Então, quem aqui já teve um cliente, por exemplo, que apareceu uma mensagem de WhatsApp desse cliente, já começa a dar aquela palpitação no coração, que você fala assim, putz, esse cara vai encher meu saco de novo. Esse cliente, quando ele recebe uma mensagem sua, ele olha e fala assim, putz, lá vem esse cara, lá vem o meu gestor, a minha gestora de tráfego, me enrolar de novo. Você perdeu a relação de confiança que você tem com o seu cliente. E aí, qual que é o problema, né? Quando isso acontece, o cliente vai embora. E aí, todo aquele trabalho que você teve para conquistar um cliente, é fácil conquistar cliente aqui? Alguém concorda comigo? É fácil ou é difícil conquistar um cliente? É difícil pra caramba. E aí você vai ter um puta trabalho, e aí o cliente fica 2, 3 meses e vai embora, né? Isso é horrível. Como que a gente resolve isso, né? O meu objetivo aqui é ajudar vocês a aumentar o lucro da agência de vocês, né? Então, justamente, o primeiro passo para vocês aumentarem o lucro da agência de vocês é diminuir o churn, é evitar que esse cliente vá embora de forma precoce, né? A maioria dos clientes que cancelam, eles não cancelam porque eles vão parar de fazer tráfego pago, eles não cancelam porque ele tá quebrado, enfim, existe esse caso, mas ele é exceção. A grande maioria dos casos, o que acontece é que o cliente vai para a concorrência, e isso acontece quando você não consegue provar o valor do seu trabalho. Agora, quando você prova o resultado, quando você prova que você coloca dinheiro no bolso do seu cliente,
o cliente continua com você. Moacir, como que eu faço para provar o valor do meu trabalho para o meu cliente na prática? Isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é um funil de jornada de compra do lead. Isso aqui é assunto básico, né? Imagino que todos vocês estão mais avançados aqui, vocês sabem do que eu estou falando aqui, mas é basicamente a jornada que um lead percorre para poder comprar alguma coisa do seu cliente. Então o lead vai ver o anúncio, aí ele vai clicar para enviar a mensagem, ele vai enviar a mensagem, aí essa parte aqui é responsabilidade de vocês, gestores de tráfego. Pulou para cá, quando começa qualificação, oferta, fechamento, venda, isso aqui já é parte, já é a responsabilidade do time comercial do cliente, né? O que eu quero dizer aqui para vocês, acho que qual que é a primeira coisa que a gente precisa internalizar no nosso trabalho como gestor de tráfego? Não existe marketing sem vendas. O gestor de tráfego, ele precisa ter visibilidade do que está acontecendo lá no time comercial do cliente. Ele precisa saber como que esse lead está sendo tratado, né? Quais são as etapas que ele está passando depois que ele sai da mão do gestor de tráfego, né? Depois que ele clica numa campanha e começa a ser atendido, né? Esse aqui é uma das telas do Tintim, né? Um dos dashboards que a gente tem, é um dos gráficos que a gente tem lá no dashboard do Tintim. Esse exemplo é um exemplo real, tá? De um cliente real, a gente não vai falar obviamente quem é, mas isso aqui é um funil, é a representação desse funil aqui, ó, é a representação dessa parte do funil aqui lá dentro do Tintim. Nesse caso, 471 clientes entraram em contato, né, leads entraram em contato, perdão, 86 foram classificados como qualificado, 85 receberam orçamento, alguma coisa aconteceu aqui que um não recebeu, e 42 compraram, né? Se você olha esse funil aqui, a gente consegue enxergar uma primeira informação. O que vocês estão enxergando aqui que a gente pode otimizar esse funil? Qualificação do lead? A gente tem uma quebra grande aqui, 18% só dos leads foram marcados como qualificados, né? Isso pode dizer, por exemplo, assim, putz, a nossa campanha ela não está legal, né? Talvez a gente não esteja atingindo o público necessário. Só que pode acontecer outra coisa também. Pode acontecer do atendimento estar sendo mal feito. Às vezes, esse cliente, esse lead, perdão, ele não está sendo qualificado porque ele nem responde. Por que ele nem responde? Um dos motivos pode ser tempo de resposta. Então, acho que todo mundo aqui deve imaginar que quanto mais rápido o comercial responder um lead que mandou mensagem, maior a chance desse lead continuar durante a jornada e virar uma compra, né? Essa tela aqui é uma tela no Tintim, que é uma funcionalidade do Tintim que chama auditoria de conversas. Com a auditoria de conversas, a gente consegue auditar o atendimento do cliente, né? O atendimento do seu cliente com o lead que a gente está levando para ele, né? Então, você consegue ver a conversa inteira aqui, saber, por exemplo, quanto tempo que demorou para ter essa resposta e conseguir fazer uma auditoria nessa conversa para o primeiro ponto, vocês provarem, falar assim, ó, chegar no cliente e falar assim, olha, eu estou gerando lead para você, o cliente fala, não, mas o lead está vindo desqualificado. Aí você fala, tá bom, deixa eu dar uma olhadinha no atendimento de vocês. E aí, quando você olha o atendimento, a secretária do consultório, por exemplo, não está atendendo direito, aí você fala assim, não, ó, a culpa não é minha, né? Eu estou fazendo o meu trabalho direito. O que acontece é que você não está atendendo o lead direito. Então, acho que o primeiro passo é você entender o que está acontecendo depois que você entrega o lead na mão do cliente. Qual que é o segundo passo para você diminuir o seu churn, o churn da sua agência? Você precisa responder essa pergunta aqui. Quanto de dinheiro você colocou no bolso do seu cliente? O seu cliente, ele não quer saber de lead, ele não quer saber de taxa de conversão, ele não quer saber de CPM, de CPR, de ROAS, talvez ele queira, mas ele não quer saber de métrica. O que ele quer saber é quanto que você colocou no meu bolso. Ele quer olhar para você e falar assim, ó, eu investi R$ 6.000, o meu gestor de tráfego me ajudou a investir R$ 6.000 e voltou quanto? Quanto que está voltando? Quanto que esse gestor de tráfego está colocando no meu bolso? Esse aqui é outro gráfico do Tintim, daquele mesmo cliente lá, das 471 leads para 42 vendas. A taxa de conversão desse cliente foi 8,92%. Aqui a gente tem a quantidade de vendas por dia, né? E aqui tem a informação mais importante. Quanto que você colocou no bolso do cliente nesse período? Se a gente assumir, por exemplo, que foi investido R$ 6.000 e voltou 62.510, o que está acontecendo aqui na prática é que você está pegando o dinheiro do seu cliente e multiplicando por 10. Então o seu cliente vai olhar para você e vai falar, essa pessoa, o meu gestor de tráfego, ele é um investimento. Ele não é o carinha do tráfego que eu preciso ficar pagando para ele subir campanha. Ele é um estrategista que vale a pena eu remunerar ele, eu pagar uma mensalidade para ele, porque ele está pegando os meus R$ 6.000 e transformando em R$ 62.000. Ele está multiplicando o meu dinheiro por 10. Então, tá claro para todo mundo que vocês precisam provar o resultado que vocês geram para o cliente de vocês? Show! O segundo segredo para você aumentar o lucro da sua agência é aumentar o ticket médio dos seus serviços. Moacir, como que eu faço para aumentar o ticket médio dos meus serviços?
melhorando o resultado do cliente de vocês. É óbvio, né? Eu gosto de explicar essa obviedade, geralmente, com a lógica do bom garçom. O que que é a lógica do bom garçom? Um garçom, quando um garçom trabalha num restaurante, né, e ele vai atender uma mesa, esse garçom ele tem o maior interesse do mundo em atender essa mesa muito bem, fazer essa mesa. Imagina uma mesa com uma família de 4 pessoas, fazer essas 4 pessoas gastarem o máximo possível naquela refeição, naquele atendimento. Por quê? Porque quanto mais aquela mesa gastar, maior serão os 10% desse garçom. E aí, você, como gestor de tráfego, você tem que pensar igual um garçom pensa. Quanto mais dinheiro eu colocar no bolso do meu cliente, mais eu posso cobrar. Quanto mais dinheiro o garçom coloca no bolso do dono do restaurante, mais ele pode cobrar. Moacir, você está falando para mim, então, que eu tenho que cobrar a comissão do meu cliente? Não, não estou falando isso. Você até pode colocar um sistema desse, é complexo, enfim, eu acho que não é o caso aqui. O que eu estou falando para vocês é mentalidade. Vocês têm que ter a mentalidade que quando você melhora o resultado do seu cliente, você tem argumentação para poder cobrar mais caro. O cliente entrou na agência, ele estava faturando, sei lá, 20 mil reais por mês. Passou 3, 4, 5 meses, ele está faturando 100 mil reais com você. Você pode chegar nele e falar assim, pô, eu estou fazendo você faturar 5 vezes mais. Eu acho que a gente pode dar uma reajustada aqui na mensalidade, né? Tá, como que você faz na prática para poder melhorar o resultado dos seus clientes? O primeiro passo é alimentar as plataformas de anúncio com os dados das vendas, né? Plataforma da Meta, plataforma do Google. De novo, né? Vocês são avançados, vocês sabem do que eu estou falando aqui, mas acho que é legal só explicar por cima. Se a gente tivesse um pixel instalado no site, por exemplo, no e-commerce, o próprio pixel da Meta, ele consegue identificar quando teve um clique num produto, quando o cliente adicionou um produto no carrinho, quando ele iniciou um carrinho, né? Quando ele entrou no carrinho, quando ele finalizou o pagamento, fez a compra. A Meta já traqueia todas essas informações de forma praticamente automática, né? É uma configuração relativamente simples de se fazer. Tudo isso entrega inteligência para as campanhas, para a Meta poder olhar e falar assim, opa, esse cara aqui está comprando, então eu vou trazer pessoas parecidas com ele, né? No WhatsApp, isso não acontece. A Meta até tem algumas formas, né, de você poder sinalizar o que é um lead, o que é uma venda, mas é trabalhoso, não funciona direito, né? Então, só que o que acontece é que quando você não consegue implementar esses envios de informação para a Meta, né, esses sinais, você perde inteligência. E aí a Meta ela vai otimizar as campanhas para conversa iniciada. E se você subir uma campanha que está gerando conversa pra caramba, mas a qualidade do lead é ruim, esse lead não compra, a sua campanha vai ser otimizada para isso, né? Essa parte aqui do Tintim é o disparo de eventos para a Meta, né? O mesmo cliente daquela campanha, quando o cliente faz um contato, a gente envia um evento lá para a Meta. Quando o cliente é marcado como qualificado, a gente envia outro evento para a Meta. Quando ele recebe um orçamento, outro evento. Quando ele comprou, outro evento. O que está acontecendo na prática aqui? Eu estou falando, ô Meta, esse cara aqui falou comigo. Ô Meta, ele é qualificado, hein? Eu tô te avisando que ele é qualificado. Então, ao invés de você trazer parecido com quem falou comigo, você traz alguém que é parecido com esse lead qualificado, certo? Ô Meta, esse cara aqui pediu um orçamento. Pô, um cara que pediu um orçamento é muito quente. Ele tá interessado, eu só vou precisar quebrar objeção depois, né? Ô Meta, esse cara comprou. Eu quero pessoas exatamente iguais a esse cara que comprou. E a Meta vai lá e faz o trabalho dela. Se a gente parar pra pensar de uma forma bem simplificada, bem lúdica aqui, é assim que funciona a Meta, né? O Vitor Porto, ele implementou essa automatização de envio de informação para o Pixel e o custo por lead dele caiu de R$ 35 para R$ 1,40, só dele começar a alimentar as campanhas com a inteligência do WhatsApp, né? O segundo passo para você aumentar os resultados do seu cliente é investir melhor o orçamento de tráfego pago do seu cliente, né? Como que a gente investe, né? O que é otimização de campanha? Otimização de campanha é você pegar uma campanha que está tendo um resultado ruim, tirar dinheiro dessa campanha e colocar esse dinheiro numa campanha que está tendo um resultado bom. De forma bem simplificada, é isso que é otimização de campanha, né? Tá, como que a gente descobre qual que é a campanha que está tendo um bom resultado e qual que é a campanha que está tendo um mau resultado? Quando a gente faz formulário, quando a gente faz e-commerce, dá para saber isso lá direto no gerenciador de anúncios. No WhatsApp não dá. É por isso que a gente tem essa funcionalidade aqui no Tintim, que é as informações do método de rastreamento, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o nome do anúncio, o nome do conjunto de anúncios, o nome da campanha, até o nome da conta de anúncio, para quem trabalha com mais de uma conta de anúncios dentro da BM, né? Até o link que o cliente clicou, que o lead clicou, na verdade, a gente tem acesso aqui também. Então, com essas informações, você consegue cruzar com a informação de compra, com a informação de investimento, e olhar e falar assim, pô, o criativo AD03, ele está trazendo muito mais lead qualificado do que o criativo AD01, AD1, por exemplo. O pessoal de iOS, quem é público iOS, está comprando muito mais do que quem é público Android. Então, eu vou tirar a verba das campanhas de Android e vou colocar a verba nas campanhas de iOS, né? O Murilo Borges, ele conseguiu identificar 5 anúncios campeões em vendas, né, dos 62 que eles tinham lá ligados, e eles conseguiram economizar mais de R$ 5 mil em mídia. Economizando R$ 5 mil de mídia, então imagina que, sei lá, você está gastando 10 mil por semana e está gerando um resultado de 50 mil. Você vai passar a gastar 5 mil por semana e gerar um resultado de 50 mil. Se você
pegar isso, esse orçamento e, na verdade, se você economizar e, na verdade, reinvestir ele, você tem o potencial para com 10 mil gerar 100 mil, por exemplo. Então, vocês conseguem entender o poder que isso gera, o poder que isso dá para vocês, para poder gerar valor para o cliente de vocês e para principalmente mostrar que vocês geram valor para o cliente de vocês. Então, recapitulando aqui, pessoal, o principal problema de quem faz tráfego pago para vender no WhatsApp é a dificuldade de medir os resultados. Tudo certo? Show! Para garantir que o cliente de vocês não cancele, você precisa provar que você coloca dinheiro no bolso dele. Tudo certo? Show! Para cobrar mais caro, você precisa melhorar o resultado do cliente, certo? E para provar e melhorar os resultados dos clientes, vocês precisam de dados. E é aí que entra o Tintim. O Tintim, a gente criou o Tintim justamente para poder dar esse poder na mão do gestor de tráfego, né? A gente surgiu justamente para resolver essa dor de mercado, essa inconformidade que a gente tinha de não aceitar um serviço baseado em achismo, né? A gente tem que ter profissional, a gente tem que ser profissional, ter profissionalismo e poder mostrar métrica, poder mostrar resultado no detalhe, provar resultado no detalhe para o nosso cliente, né? Com o Tintim você consegue identificar quais conversas de WhatsApp viraram vendas, né? E você consegue também identificar a origem das vendas, tá bom, pessoal? Igual, por exemplo, esse cliente aqui, que ele falou que ele tem uma cliente que achava que o trabalho dele representava 30% do faturamento, quando na verdade o trabalho representava 90% do faturamento. Imagina um cliente de vocês descobrirem que 90% do faturamento dele vem do seu trabalho. Qual que é a chance desse cliente cancelar com você? É muito baixa, foi o que esse cara falou aqui, né? As chances de um cliente cancelar com a gente agora são mínimas, né? O Anderson, um profeta, cliente Tintim antigo, ele não perdeu um cliente de 3 mil reais depois que ele colocou o Tintim e provou pro cliente dele que era ele que gerava valor pro cliente, né? O Gustavo Alves, cadê o Gustavo? Ó o Gustavo ali, ó. O Gustavo gerou R$ 3.564.189,20 para o cliente dele. Que cliente que é esse, Gustavo? Uma clínica de estética em São Paulo. Imagina você mostrar para o seu cliente que você gerou 3,5 milhões de reais para esse cliente. Palmas para o Gustavo.